Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Pedro Fortuna e, como sempre, tenho Francisco Batalha e Daniel Ferreira. Os meus colegas não sabem, porque nós agora fazemos isto sem dizermos uns aos outros muito o que é que vamos falar, mas a verdade é que este episódio, no fundo, vai ser sobre betos. E vai ser sobre betos porque vamos falar sobre o Partido dos Betos, vamos falar sobre uma coisa que os betos ficaram muito chateados, que é a eutanásia, e vamos falar sobre como os betos agora não podem ter aulas, porque estavam nos colégios e o governo não deixou. Como vocês puderam ver, isto vai ser de facto, como este episódio é dedicado aos betos, eu também decidi que o tema aleatório desta semana tinha que ter a ver com betos. E portanto, a minha questão desta semana coloca-se está relacionada com o facto de haver uma certa tradição dos betos de chamar a pais de amigos ou amigos dos pais de tios. Eu queria saber a vossa opinião sobre isso. Eu deixo aqui o especialista começar. Oh meu Deus. Ai, pronto. É assim, eu já disse isto aos meus caros amigos, mas eu vou partilhar agora aqui com os nossos ouvintes. Eu acho que fica sempre bem por uma questão única e exclusivamente de respeito. Se são pessoas mais velhas, ainda por cima pessoas com quem nós não temos laços de sangue, acho que fica sempre bem tratar a pessoa por alguma coisa um bocadinho mais formal do que literalmente do que nos girarmos para a pessoa e dizer assim, então João, está bom, tudo bem. Acho que é uma coisa estranha. Para mim é muito estranho. Faz mais sentido virarmos para as pessoas e dizer olá tio, olá tia. Acho que fica melhor. Mas isso é a minha opinião pessoal. Tu estás a dizer que se nós estivermos a falar com alguém com quem não temos laços de sangue e, portanto, confiança, chamamos tio ou tia. Epá, eu não sei quanto a vocês, calma. mas eu tenho laços de sangue com os meus tios. A minha questão era, por isso, no que toca a pais de amigos, chamar-te ou tia, acho que não fica mal. É isso. E claro que, não é? Não sendo, não querendo ser parvo como o cara Daniel Ferreira foi, claro que eu tenho relação de sangue com os meus tios e tias, irmãs e irmãos dos meus pais, não é? Eu se calhar tentando pôr-me aqui no. A não ser que Daniel Ferreira ainda tenha que expor a sua opinião, que acho que já sabemos que como não bet. Não, quer dizer, eu para tratar por tio não precisam de ser mesmo os tios de sangue, não é? Por exemplo, se for assim, um amigo muito próximo dos pais que eu conheço desde pequeno, se for, pronto, aqueles tios por afinidade, não é? Eu também uso o tio. Agora, para falar com pais de amigos e assim, não sei, não estou habituado, não é? Se calhar faz-lhe confusão. Faz um bocadinho, faz-me espécie. Eu devo admitir que estou assim no meio dos dois, porque por um lado acho que é um bocado ridículo, mas por outro lado admito que é extremamente útil. E porque às vezes uma pessoa realmente tem que chamar alguém, não é? Tem que chamar assim um pai de um amigo. E realmente pode ser um bocado estranho dizer assim, olha, desculpe João, está a ver? Olha, desculpe António. Pode ser um bocado... É estranho, não é? A pessoa pode não gostar muito. Agora, realmente, não há muitas vezes que... Agora, depois também há aquelas pessoas que tu já sabes que gostam, não é? Portanto, aí uma pessoa também diz ao tio, pronto, só porque... É uma questão de respeito, se as pessoas gostam. Mas overall, a minha opinião é que é de facto, tem algumas situações muito útil a coisa do tio. Especialmente, então, quando uma pessoa não sabe o nome da pessoa. Ora, está a ver com buscação. Especialmente, já me aconteceu. Até nisto consegues ser centrista, é impressionante. É que às vezes uma pessoa, já me aconteceu não saber. E é quando tens que chamar a pessoa, para não dizeres assim, desculpa, ou não sei o quê, ou faz favor. Diz ao chefe. Ao chefe. Está bem, diz ao tio. Mas pronto, realmente isto é uma conversa muito interessante, mas este episódio, infelizmente, nós temos coisas para fazer a seguir, portanto não nos podemos alongar muito. Vamos falar dos partidos, não é verdade? Vamos falar sobre betos agora, vamos falar sobre o partido dos betos. O CDS está numa situação um bocadinho
complicada e Daniel Ferreira está super motivado para falar sobre o Eu CDS. quero meter-me aqui a fazer monólogos de politólogo, as pessoas ficarem aqui distraídas a ouvirem enquanto vão beber o seu café e tal. Depois, quando eu acabar de falar e forem vocês, aí as pessoas já ouvem a conversa. Mas as pessoas vão beber café onde, Daniel? Em casa, as pessoas fazem em Ok. casa, é por isso. Claro. Estou a falar sobre o CDS. Sei que por favor. Pedro Fortuna não tem muito hábito de beber café em casa, não é? Tem de ser fora, mas pronto. Em relação ao CDS, houve o Sr. Adolfo Mesquita Nunes, que eu não esperava que tomasse uma ação deste tipo, resolveu dizer que, bom, o Sr. Chicão não tem condições para continuar aquela coisa e tal. Quer dizer, isso não é algo que as pessoas não saibam. As pessoas sabem perfeitamente que o Chicão não tem condições para continuar desde o dia em que ele chegou ao CDS. Mas as provas da sua incompetência, tanto para liderar como potencial líder deste país, como até para líder do seu partido, têm-se visto através dos sucessivos atos eleitorais que têm sido um bocadinho desastrosos, não exclusivamente por culpa dele, não é? O Sr. Chicão também, eu não me lembro se a Iniciativa Liberal já existia, mas quando ele chega à liderança do CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal não existiam, eram irrelevantes. Portanto, digamos que o cenário político que nós temos neste momento, de um CDS entalado entre o PSD e o Chega, e com a sua ala dos liberais a ter, no fundo, ido toda para a Iniciativa Liberal, ficou lá o Adolfo Mesquita Nunes e mais uns 2 ou 3, aquele, como é que ele se chama? Francisco Mendes da Silva, uma coisa assim. É um senhor muito conhecido do CDS, que também é dos liberais e também não gosta do Chega, etc. Agora, o CDS está numa posição muito complicada, não é? E, como sempre, o CDS já se dizia em tempos, e muita gente ainda diz hoje, que no dia em que tiver 3 deputados vai ter 4 tendências. Pronto, estou com muitas dúvidas, eu e certamente os militantes do CDS, em relação ao seu futuro. Eu sou de esquerda e, portanto, qualquer dica que eu dei ao CDS pode ser entendida como um sinal para fazerem precisamente o contrário e, portanto, eu também não vou dar dica nenhuma. Agora, o CDS não pode permanecer nesta indecisão de tanto dizer que não quer nada com o Chega, como de já enquadrar um governo onde se inclua o Chega, como ser um partido cheio de liberais, como ser um partido conservador. Da forma como a direita portuguesa está neste momento, o CDS precisa de assumir uma posição firme, e eu acho que tanto o Adolfo Mesquita Nunes como até o Sr. Nuno Melo, que é uma pessoa que, como sabem, eu aprecio bastante, têm ideias mais claras e mais firmes do que o Sr. Chicão, que tem andado a vaguear por entre todo o espaço da direita, do centro-direita e até às vezes da extrema-direita, e não consegue, pronto, ser assim nada de bem definido. Está feito o monólogo. Está feito, pronto. Eu, por acaso, sobre o CDS, só queria, curiosamente, dizer aqui 3 coisas. Primeiro, na verdade, o Chico foi eleito há cerca de um ano. Ele foi eleito dia 25 ou 26 de janeiro, agora também já não me lembro. E nós estamos a gravar isto dia 31. Portanto, o homem, se for embora, nem um ano e meio aguentou como líder do CDS, que é também qualquer coisa de extraordinário. Isto ainda é pior que o Sporting. O CDS tem muitas diferenças com o Sporting, não é verdade? Quanto mais Mas... na base social. Mas, quer dizer, eu no episódio anterior também já falei um bocadinho sobre a CDS e por achar que também foram dos derrotados das eleições presidenciais, por não irem a votos, portanto também não me vou alongar muito sobre esse assunto especificamente. Mas, se há uma semana questionei se tinha sido um erro, agora parece claramente, é óbvio que foi um erro. Seja, não sei quem é que decidiu, se foi a direção no seu conjunto, se foi o Chico individualmente, mas a verdade é que um dos seus vice-presidentes demitiu-se depois das eleições presidenciais. 2, 3 dias depois das eleições presidenciais começou esta chuva de críticas e de pré-candidatos à liderança do CDS. Portanto, em princípio, os militantes do CDS não ficaram muito satisfeitos com esta ideia de não irem a voto nas eleições presidenciais.
com um candidato próprio, não é? Pronto, lá foram com o Marcelo, mas já falámos sobre isso. Então eles ganham umas eleições e vão correr com o líder passado. Pronto, é isso, não é? É estranho. Mas tal como o Daniel também já deu esta coisa de. Quer dizer, o Chicão também nunca foi propriamente um líder unânime no CDS. Já há um ano atrás ganhou com menos de 50% dos votos, tendo ficado pouco à frente de João Almeida, portanto não era um candidato unânime há um ano, hoje ainda menos é. Mas por último também gostava só de dizer que não me parece que seja o melhor momento para o CDS mudar de líder, porque a verdade é que ponto número 1, o Chico está lá há um ano, portanto isso também não é tempo para, quer dizer, é mais do que tempo para se perceber que o homem não tem jeitinho nenhum para aquilo, mas ao menos Achas que também precisa de união e estabilidade? é isso, precisam toda a gente precisa de união e estabilidade, Daniel. Pronto. Só o senhor é que acha que o senhor precisa de união e estabilidade, é óbvio que toda a gente precisa. Mas é isso, estamos no meio de uma pandemia, portanto não é um excelente momento para fazer congressos. O Chicão ainda não disputou umas únicas eleições, portanto também é um bocadinho. É que até o Costa deu ao António José Seguro a possibilidade de ganhar por pouco as eleições europeias. Agora vão despachar o Chicão se o homem sequer ter ido a umas únicas eleições. E a verdade é que estamos tens as sondagens que não são propriamente favoráveis ao CDS. Como é óbvio que não são favoráveis, mas valem o que valem, não é? Quer dizer, pelo menos dê-lhe uma oportunidade de mostrar o que vale. Digo eu. Quer dizer, é que há um ano atrás ao que parecia. Quer dizer, vamos ter que esperar até 2023, Pedro Fortuna. Não temos que esperar até 2023, mas pelo menos até às autárquicas, não é? Que era o terceiro ponto que eu ia falar, acho. Ele aí também não vai, ou vai? Em princípio não vai chegar lá, não é? Mas bem que se podia candidatar a qualquer coisa, ou não? Bem, só se fosse uma junta, porque aquilo não é mais que um presidente de junta. Eu não gosto de mal, mas quer dizer... Quer dizer, eu acho que deviam dar uma oportunidade aos senhores Chicão de se candidatar e de pelo menos ir com o CDS a uma das eleições. Porque das duas, isto internamente, das duas uma, ou colocaram lá o homem para o homem se queimar de vez, ou não faz sentido nenhum, passado um ano, terem descoberto do nada os militantes do CDS que o homem afinal não vale pão. É que uma coisa é nós que não estamos lá dentro. Não, mas as pessoas votaram nele, não é? Uma coisa isso é que eu não compreendo. Isso é que eu não compreendo. A questão é, quer dizer, eu não estou dentro do CDS, eu não conheço o Sr. Chicão pessoalmente, nem o conhecia particularmente antes de. Portanto, eu não fazia a mínima ideia se ele era ou não, se tinha ou não capacidades para ser um bom líder partidário. E acho que isto é o que se pode dizer sobre a grande maioria da população portuguesa. Agora, eu presumo que os mil e tal congressistas que estavam em Aveiro há um ano saberiam que é que o homem era, e 40%, mais de 40% deles votaram nele. E portanto a questão é... Não, mais de 40% votaram nele. E portanto... Mais de 50% não votaram nele. Sim, exato, mas... Epá, homem! Pronto. É que estamos os dois a dizer a mesma coisa. É que não funciona só por um dos lados, não é? Bom, mas deixa-me só... Agora perdi-me, não sei. Mas sim, portanto, acho um bocadinho estranho que do nada se tenham percebido, portanto, das duas uma, ou queimaram o homem, ou então não percebo que raio de jogo é este e acho que deviam dar uma oportunidade ao senhor. Por exemplo, o senhor Mel só quer em 2022 e eu acho que sim, acho que no início de 2022, em janeiro, talvez com a pandemia um bocadinho mais controlada, depois das eleições autárquicas e ainda com quase 2 anos até às eleições legislativas, seria um bom momento para o CDS realmente debater internamente se devia ou não haver, se devia ou não ter um novo líder. Até porque o CDS em eleições autárquicas também não é particularmente, e historicamente, não são historicamente as suas eleições mais fortes, portanto, também presumo que ninguém esteja à espera de um resultado assim fantástico. Pedro, deixa-me pegar aqui em duas coisas que tu disseste. Uma, eu acho que o Chicão, coitado, meteram-no lá. Primeiro, eu acho que ele foi para lá demasiado cedo. E acho que. Mas acho que de facto não deviam tirar de lá antes de ele ter uma hipótese de ir a eleições mais a sério. E quando eu digo eleições mais a sério, é eleições em que de facto faça mais diferença a presença do CDS. Eu digo isto porquê? Porque nas presidenciais o CDS declarou apoio ao Marcelo
E acho que esse apoio declarado a Marcelo Rebelo de Sousa foi muito só para, no fim das eleições, poderem dizer: vem como nós ganhámos e como o candidato que nós apoiámos ganhou. E eu acho que isto, apesar de ter sido um movimento que o PSD também acabou por fazer, não é? Sim, mas no caso do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa é de facto do PSD. Portanto, Não, também é eu um bocado sei. ridículo eles arranjarem outra pessoa. Eu sei. Mas pronto, também acabou por ser um bocado aquela coisa de vamos aqui jogar pelo seguro. Pronto. Acho que foi uma tentativa que o Chicão fez para se redimir publicamente porque eu acho que a opinião em relação ao Chicão, como vocês disseram bem, está bastante dividida. Porque eu acho que há pessoas que acham que ele está a fazer um bom trabalho, depois há muita gente que acha que ele não está a fazer um bom trabalho, e por isso é que Adolfo Mesquita Nunes quer assumir, quer ir a eleições dentro do CDS para tentar assumir a liderança do partido, não é? Quer dizer, eu acho que é mais também um problema interno dentro do CDS, que eu acho que a maioria dos portugueses está-se a para o lado porque dormem melhor que é o líder do CDS, porque honestamente há muito pouca gente que parece ter algum tipo de interesse em votar no CDS, mas eu percebo também a ideia de Adolfo Mesquita, não nos diz já, porque realmente sim, não é? O CDS está numa situação um bocadinho complicada em que isto parece estar um bocadinho por água abaixo e Achas que é melhor salvar o CDS enquanto é tempo? eu acredito que é isso que Adolfo Mesquita não dispensa, não é? Que é preciso ser agora antes que seja tarde demais. Agora, estas coisas são sempre um bocadinho difíceis de prever quando é que é tarde demais, mas pá, não acho que se perdesse grande coisa se fosse daqui a um aninho. Até porque agora, se tiverem que fazer um congresso, depois vão andar a dizer que e tal, o PCP andou a fazer congresso e não podia, agora o CDS também tem que fazer um congresso e também não pode, e é chato, e estamos todos em confinamento e o CDS a fazer congressos. Portanto, também não sei se isso vai ser muito bem. Quer dizer, em termos de opinião pública em relação ao CDS. Portanto, mais uma Que já razão para nós. está lá em cima, não é? A Que opinião em pública. princípio já não é fantástica. Em princípio está. Mas se não tiverem assim muito mais para acrescentar sobre o CDS, eu realmente queria passar para outro dos temas da semana, que foi a aprovação da lei sobre a eutanásia no Parlamento. E curiosamente, nós falámos sobre isto há um ano. Pois No foi, nosso pois foi. segundo Quando ainda tínhamos episódio. outro formato do programa, não era? Menos Exatamente, animado. quando tínhamos. Foi no dia 20. Saiu no dia. Saiu no dia 19/2, acho eu, 2020. Portanto, foi quase há um ano. Já andamos a fazer isto quase há um ano e achei curioso esta questão. Mas isto tudo porquê? Porque eu e o Dani também já falámos sobre o assunto, já demos as nossas opiniões particulares e as nossas posições sobre este tema, e portanto não sei se, Batalha, se tu querias também tornar pública a tua opinião pessoal sobre a eutanásia. Sim. Ou se não. É assim, eu defendo que. Eu acho que as pessoas devem ter o direito à eutanásia. Eu acho que deve ser uma opção. Se de facto as pessoas têm doenças terminais e sabem que vão acabar por morrer e vai ser uma morte muito dolorosa e vão ter longos períodos de sofrimento até de facto acabarem por morrer, acho que as pessoas têm o direito a poder escolher como é que querem morrer e a poder pedir a poder pedir uma morte mais tranquila. E eu acho que isto é uma coisa muito importante, porque eu acho que de facto as pessoas que estão nas situações em que de facto se podem pedir para ser eutanasiadas são pessoas em questões de sofrimento, não é toda a gente que pode ser. Eu acho que isto é muito importante e acho que é muito importante não nos esquecermos disto. Muito resumidamente, era só este comentário que eu queria fazer. Então eu também queria só, presumindo que Daniel Ferreira não tem muito para elaborar sobre a questão da eutanásia, ou mudar de opinião. Por acaso tenho um bocadinho para elaborar. Sim, Então que diga lá. eu das últimas vezes não. Pronto, ainda estava assim um bocado de coisa. É assim, eu já Desculpa. comentei várias vezes na TSF, na Renascença, não é? Porque eu sou que Sim, Desculpa, opinião muito. Dani, faz-me só um favor. Afasta só um bocadinho o microfone da boca, porque o teu áudio está. Assim, bom? Não, Sim, assim está melhor. Tens é que falar um bocadinho mais alto. está bem, então eu vou falar alto.
Eu, pronto, como sabem, sou uma pessoa que difunde a sua opinião pelos órgãos de comunicação social e já tinha dito várias vezes que ser contra a eutanásia por motivos de valores ou por motivos de moral ou qualquer outra coisa, ou seja, no fundo, por conservadorismo, é estúpido. É estúpido e eu creio que a maioria do povo português, tal como a maioria dos partidos representados na Assembleia da República, não se revê nesse tipo de intenção. Agora, se acho que o nosso sistema de saúde, e mais concretamente o Serviço Nacional de Saúde, está pronto para ter a eutanásia, no fundo, em funcionamento, ora, aí eu já tenho algumas dúvidas, mas creio que se nos focássemos, de facto, em melhorar o acesso aos cuidados paliativos, no fundo, fornecer melhores cuidados de saúde às pessoas, pois aí acho que não haveria motivo nenhum para não existir, ou pelo menos para ser legalizada a eutanásia em Portugal. Pronto, com esta última nota de Daniel Ferreira, que, pronto, como ele disse, vocês certamente poderão já ter ouvido estas opiniões nos mais variados meios de comunicação social, mais difundidos do que o Conversas de Café. Não, azul do pássaro, não é verdade? Exatamente. Mas eu e o Batalha, nós tristes mortais que têm que se dedicar a isto, pronto, já também tivemos agora a nossa oportunidade, mas eu também só queria falar sobre o que é que Marcelo Rebelo de Sousa poderá ou não fazer relativamente a este tema. E a verdade é que, tal como em todas as leis vindas do Parlamento, o Presidente da República tem 3 opções, que é promulgar a lei, que em princípio parece-me... Quer dizer, eu não queria entrar em grandes adivinhos. O episódio passado é que foi sobre a astrologia, portanto eu agora também não quero estar aqui com grandes previsões, mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa é contra a eutanásia, portanto faz parte das suas convicções pessoais, é católico, assumido, e já disse que seria contra. Não sei se isso será razão ou não suficiente para não promulgar a lei. E a verdade é que agora também já não tem que se preocupar com a reeleição e com a opinião pública, portanto também em princípio sentir-se-á mais à vontade. Um veto para mim seria uma decisão um bocadinho ridícula, porque a lei foi aprovada com 138 votos favoráveis e caso o Presidente da República vetasse a lei, ela voltaria à Assembleia da República e teria que ser aprovada por pelo menos 116. Se já teve 138, só precisaria de 116 da próxima vez. Parecer-me que a lei seria confirmada, portanto este veto seria só não é, adiar um pouco o inevitável, o que me parece um bocadinho ridículo. Portanto, só resta aquilo que me parece que irá acontecer, que será que Marcelo Rebelo de Sousa vai enviar a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional para a apreciação preventiva da constitucionalidade. Ele só tem 8 dias para o fazer, portanto, provavelmente no próximo episódio já saberemos o que é que aconteceu. Mas parece-me a coisa mais provável de acontecer, porque, por um lado, deixa de ser responsabilidade dele, portanto, delega a responsabilidade de decidir sobre a matéria no Tribunal Constitucional. E também não tem que promulgar, não tem que votar, portanto, mete assim num limbo em que delega no fundo a responsabilidade de decidir por outras pessoas. Também não quero entrar em grandes previsões sobre o que é que o Tribunal Constitucional pode ou não fazer, porque isto no fundo não é a América, e também a verdade é que o Tribunal Constitucional português já não se pronuncia sobre questões semelhantes há quase 10 anos. Quando a última foi sobre o casamento homossexual, e portanto grande parte dos juízes já não são os mesmos, tendo em conta que o mandato é de 9 anos, portanto será bastante difícil de prever aquilo que o Tribunal Constitucional poderá decidir sobre esta matéria. De qualquer forma será interessante e presumo que iremos falar sobre isto. Não será a última vez que falamos sobre a eutanásia em Portugal neste programa. Por fim, temos agora também o último tema sobre os vetos, que é o facto vai ser, Francisco Batalha estava desejoso de falar sobre isto. Porque a verdade é que os vetos dos colégios não podem ter as suas aulas online, não é verdade, Francisco Batalha? Mas Francisco Batalha não estuda num colégio, penso eu. Não. A minha questão, eu queria trazer isto para aqui porque estamos agora a entrar, começa agora esta semana, a segunda semana desde que o governo proibiu as aulas, disse que toda a gente tinha que ir para casa devido à pandemia. E eu acho que a decisão do governo de
de proibir as aulas online também, precisamente por causa da questão do acesso aos computadores e por causa da questão da igualdade, foi uma decisão acertada. Eu acho que é importante considerarmos que quando se toma uma decisão destas, toma-se uma decisão destas para o país todo e há pessoas que ainda têm muitas dificuldades de acesso a computadores e a dispositivos que consigam permitir o acesso às aulas online. E eu acho que isto gerou alguma indignação por parte de alguns colégios que, desde o início das aulas, no final do ano passado, agora já presencialmente outra vez, se estavam a preparar para ter aulas online quando fosse preciso. Acho que foi um bocadinho um murro no estômago, porque de repente não podiam ter aulas. A verdade é que muitos dos colégios continuaram a fornecer apoios e a passar exercícios através de plataformas para que os alunos não ficassem completamente parados. E eu queria aqui introduzir este tema e fazer esta introdução também para saber a vossa opinião. Eu acho que o governo fez bem em nivelar por baixo, porque são mais alunos no ensino público do que no privado, e eu acho que nunca nos podemos esquecer disto. E acho que às vezes há pessoas que tendo possibilidade de ter acesso ao ensino privado e estão muito fechados na sua própria bolha e, portanto, acabam por saltar esta visão, acaba por faltar esta visão mais global e eu queria trazer isto aqui para falar com vocês. Ora, muito bem. Posso começar? Com certeza Força, que força. sim, doutor Daniel, por favor. Obrigado. Bem, eu fiquei agradado pela opinião de Francisco Batalha. É uma opinião que eu penso que seja unânime aqui entre nós, mas em certas facções políticas, tal como em certas faixas, digamos assim, da sociedade, não é assim tão unânime, nomeadamente as pessoas, os alunos dos colégios privados, os pais dos alunos dos colégios privados, etc, etc. Porque parece-me evidente que ia ser este nivelar por baixo e usar este tipo de linguagem. Pode parecer que eu tenho outra posição. Este nivelar por baixo é a única forma de se garantir mais ou menos a igualdade nesta altura. Agora, claro que o governo nisto esteve bem, mas esteve muito mal na preparação. Ou seja, o facto de nós ainda não termos os alunos todos com acesso a computadores ou outros dispositivos com internet, não podíamos ter chegado a esta situação. Isto faz-me lembrar, agora voltando um bocadinho é como quem disse, uma década atrás, lembro-me que houve um senhor que hoje em dia é muito maldito entre a opinião pública, o seu apoio deve andar ali à volta do mesmo de Bruno de Carvalho entre os sócios do Sporting, que é o engenheiro Sócrates, que no fundo resolveu disponibilizar a certa altura, recordo, no Portugal de 2008 ou 2007, ainda foi em 2007, um computador para cada aluno, não apenas do ensino superior, mas de todos os graus de ensino. E eu penso que se esse projeto, que também foi maldito por muita gente, que era o E-Escola, tivesse sido, no fundo, avante ou tivesse sido recuperado pelos governos que se seguiram, que não foi só um. Muita gente gosta de falar do governo do Sr. Passos Coelho porque acabou com a escola, mas os governos que se seguiram também ainda não resolveram retomar com o programa. E eu acho que um programa desses, se tivesse sido retomado e se além dos computadores se tivesse começado a fornecer aos alunos o acesso à internet, provavelmente não apenas nesta altura estaríamos melhor, como em todo o processo das aulas à distância, que começou, já lá vai quase um ano. Sim, eu de certa forma também era isso que eu ia acrescentar, era que, tal como o Daniel disse, concordo plenamente e com o Batalha, aliás, também, que realmente era óbvio que tinha que ser feito, até porque não poderíamos, especialmente, e isto é particularmente importante, não propriamente até ao nono ano, mas especialmente a partir do 10º ano, em que se exige nessa altura particularmente uma especial igualdade entre todos os alunos, porque estamos a falar do acesso ao ensino superior, que se pressupõe o mais igual possível. E a verdade é que toda a gente sabe que não é, mas alunos do ensino secundário
em colégios estarem a ter aulas agora e os do público não estarem, seria claramente criar uma desvantagem, seria criar ainda mais desvantagens daquelas que já existem naturalmente. Portanto, era óbvio que tinha que ser esta a decisão. Mas também concordo com o Daniel, que realmente é isso. Esta surpresa que não há computadores não é propriamente como quando isto aconteceu há um ano atrás, quer dizer, uma pessoa dá um certo desconto porque era normal. Passado um ano, supostamente isto seria algo que o governo estaria a tratar há mais de 6 meses que se estava a tratar desta entrega de computadores, e parece um bocadinho difícil crer que demora assim tanto tempo a arranjar e entregar computadores. Portanto, aí claramente não temos outra hipótese de não criticar o governo. Também é coisa que se faz pouco neste podcast, curiosamente. É coisa que se faz. Acho que sim. Quer dizer, normalmente é o Dr. Rui Rio, pelo menos da minha parte. Tá bem, tá bem. Eu vou começar a tratar disso então. Então, pronto. Isso é o que se quer. Olha, o partido deixa que o senhor diga mal do governo. Se é para o governo ir abaixo, acho que deixam. Isso é o que se quer. Bom, com esta nota sobre. Não sei se tem mais já agora, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, eu acho que os comentários que vocês fizeram, nomeadamente o comentário do Daniel sobre o facto de ter sido abandonado o programa da escola, foram comentários bastante bons e bastante positivos no que toca a este assunto, portanto. Achas que este programa ficou quanto? 8 em 10, mais ou menos? Não sei, eu não faço as avaliações dos programas. Tá bem. Ouvi dizer que o meu áudio estava um bocado mau no início, entretanto já estive a ver as mensagens que mandaste. Peço imensa desculpa por não as ter visto logo. Mas agora já está bastante melhor. Verdade. Ainda bem, ainda bem. Bom, com estas notas extremamente importantes para os nossos ouvintes, estou por terminada mais uma reunião de conversas de café. Espero que tenham gostado e até para a semana.